Dando continuidade ao capítulo 12, agora chegou a vez de entendermos o sistema excretor ou a excreção, que é o conjunto de órgãos e estruturas que trabalham para filtrar o sangue e expelir, expulsar as substâncias potencialmente tóxicas do nosso organismo. Como vimos, o gás carbônico ele é um resíduo de atividade metabólica da célula que eliminamos através da expiração. Nosso organismo precisa eliminá-lo porque ele é tóxico. O CO2, no entanto, não é o único resíduo tóxico originado no nosso metabolismo. Há, por exemplo, a ureia, substância também residual proveniente da quebra de moléculas de proteínas lá no fígado, bem como ácido úrico e amônia. A ureia e esses outros resíduos damos o nome de excretas, também conhecidas como metabólitos. Ao mecanismo que o corpo usa para eliminá-las damos o nome de excreção. Então, eliminamos esses resíduos de duas formas, ou através do suor e principalmente da urina. Veremos que a excreção não é importante apenas para a eliminação de subprodutos. Ela também ajuda a regular a concentração de líquidos, mantendo o equilíbrio hídrico das células, bem como a balancear os níveis de sais minerais, como o cloreto de sódio no sangue. E a partir de agora, nós vamos ver como esses processos de excreção ocorrem no nosso corpo. Na aula de hoje, vamos conhecer o conceito de excreta e excreção, identificar a morfologia e fisiologia do sistema urinário, reconhecer o néfron como unidade funcional dos rins, conhecer as principais doenças que afetam os órgãos do sistema excretor e reconhecer a importância da hemodiálise na manutenção da vida de um paciente renal crônico. Como sabemos, o sangue percorre todo o nosso corpo através dos vasos sanguíneos, transportando substâncias para as células e recolhendo tudo o que foi descartado por elas. Essas substâncias recolhidas precisam ser removidas da corrente sanguínea e eliminadas do corpo humano. Entra em cena a primeira função do sistema urinário, que é a excreção. Eliminar o excesso de água e substâncias tóxicas do nosso organismo através de glândulas sudoríparas, suor ou através da urina. Exemplo, quais são essas substâncias, professor? Cloreto de sódio, ureia, ácido úrico e amônia. Então, a excreção é o processo de eliminação, já as excretas são essas substâncias ou metabólitos que citamos como exemplo. O cloreto de sódio, a ureia, o ácido úrico e a amônia. Dentro dessa função, nós estamos removendo, estamos se livrando e, ao mesmo tempo, estamos restaurando as quantidades selecionadas de água e de solutos, que seriam as substâncias, são as substâncias tóxicas dissolvidas como sais minerais. Então, todo esse processo está auxiliando na homeostase, que é entendido como o equilíbrio ou a regulação da quantidade de líquidos, controlando a composição e volume de células do sangue e do organismo. Então, tem todo um cuidado também na regulação térmica do corpo ou na homeotermia, contribuindo, colaborando para manter a nossa temperatura constante. O sistema responsável por realizar essa tarefa é o sistema urinário, que é formado pelos rins e pelas vias urinárias, ureteres, bexiga urinária e uretra. De modo geral, o processo de excreção urinária ocorre da seguinte maneira: a corrente sanguínea entra nos rins através das artérias renais, o sangue é filtrado e retorna às vias sanguíneas através das veias renais. As substâncias filtradas dão origem à urina, que segue para a bexiga através dos ureteres. Quando há uma quantidade suficiente de urina na bexiga, ela é expelida através da uretra. Agora que você já tem uma visão geral
do processo de excreção através da urina, vamos conhecer melhor os constituintes do sistema urinário. Quem são esses órgãos, um por um, e o que eles fazem? Como você pode ver na imagem, é possível entender onde está localizado, por exemplo, o sistema urinário, os órgãos no corpo do homem, a disposição desses órgãos, a localização, onde eles estão encontrados, os rins, os dois ureteres, a bexiga e a uretra. Assim como também no corpo da mulher. A localização dos órgãos não seria muito diferente do corpo do homem, só que a diferença é que, como na mulher não existe o pênis, então há essa pequena alteração aí somente da uretra num canal diferente do canal vaginal. Os rins são dois órgãos localizados no abdômen, acima da cintura. A função é filtrar todo o sangue do nosso corpo. Ele tem um formato mais ou menos de feijão, possui coloração vermelha escura e tem aproximadamente 12 centímetros de tamanho. A cada 5 minutos, os rins filtram todo o volume de sangue presente no nosso corpo. Um rim é formado por 3 partes. A região mais externa chamamos de córtex renal, a região mais interna chamamos de medula renal e a cavidade localizada no centro dos rins, que é chamada de pelve renal. Ele recebe sangue da artéria renal, liberando urina para o ureter ou para cada ureter, os ureteres, e devolve o sangue filtrado à circulação pela veia renal. Observe na imagem. Vamos entender cada parte. O córtex renal tem coloração clara e um aspecto granuloso, formado por grãos minúsculos. A medula ela possui uma coloração mais escura, com pequenos traços de cor mais clara, o que lhes confere um aspecto estriado. E a pelve é uma cavidade cujo formato lembra um funil. Analisando o córtex mais de perto, que é a região mais clara, mais externa, percebemos que ele é formado por quase 1 milhão de pequenos tubos envelopados. Cada um desses novelos, vamos chamar assim, forma um néfron. A unidade funcional do rim é o néfron, na qual ocorre efetivamente a filtração do sangue e a produção da urina. Cada néfron é constituído por 4 estruturas principais. O glomérulo, que é um emaranhado de capilares sanguíneos que se encontra envolvido por uma estrutura em forma de taça. A cápsula glomerular, ou cápsula de Bowman. As substâncias filtradas nessa cápsula seguem através dos túbulos renais e vão chegar no tubo coletor, que é o canal que transportará até a medula renal. Observe que os túbulos renais são formados por 2 túbulos mais grossos, unidos por um túbulo mais fino, denominado alça néfrica. Os túbulos mais grossos denominam-se túbulo contorcido proximal, o mais próximo da cápsula, por isso esse termo proximal. E o túbulo contorcido distal seria o mais distante da cápsula. Então imagine que você foi ao médico e ele observou a presença de cálculos renais na região dos ureteres. Até essas pedrinhas serem eliminadas, esses cálculos, passarão por quais partes do sistema urinário ainda? É óbvio e evidente que, se filtrou nos rins e está nos ureteres, o próximo passo é ir para a bexiga e, até ser eliminado, ele tem que passar pela uretra. E para ficar bem claro o papel dos rins, vamos aqui definir as suas funções. Então, primeiro ele filtra todo o sangue nos néfrons, que é onde ocorre a formação da urina. Segundo, ocorre na cápsula glomerular ou cápsula de Bowman a reabsorção de substâncias importantes para o nosso organismo, como por exemplo açúcar, água e os elementos minerais. A regulação do volume e a composição do sangue é feita através dessa remoção de impurezas do sangue, que é a filtração. A regulação da pressão arterial tem o efeito diurético, que é o hormônio ADH, onde produz uma substância chamada renina que auxilia nessa função. E por fim,
contribui com o metabolismo, sintetizando determinadas substâncias importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, como, por exemplo, a vitamina D. A principal substância excretada eliminada pelos rins é a ureia, decorrente do metabolismo das proteínas no organismo. Outras substâncias que são eliminadas pelos rins são água, sais minerais em excesso, ácido úrico, substâncias decorrentes da alimentação ou do uso de medicamentos também. Então já deu para entender que as vias urinárias são as estruturas através das quais a urina segue em direção ao meio externo, compreendendo os ureteres, a bexiga, o esfíncter urinário e a uretra. Os ureteres são 2 canais que saem dos rins em direção à bexiga. Cada um deles possui aproximadamente 28 centímetros de comprimento. Já a bexiga é um reservatório que se interpõe entre os ureteres e a uretra e pode comportar até 300 ml de urina. Ela tem assim um formato de uma bolsa muscular redonda e é relativamente elástica. Como assim? Na medida em que aumenta e diminui de tamanho conforme o volume de urina que você está armazenando. Então, na parte de baixo da bexiga há o esfíncter urinário, músculo responsável por controlar a passagem de urina. Você deve estar observando que a bexiga e o esfíncter não são vias propriamente ditas, mas estruturas que vão interceptar essas vias. Elas vão funcionar de maneira integrada, controlando a passagem da urina, que é eliminada através de um processo chamado micção. Quando há pouca urina na bexiga, seus músculos permanecem relaxados, enquanto o esfíncter se contrai, retendo a urina. Só que, quando a bexiga está cheia, os seus músculos se contraem e o esfíncter relaxa, permitindo a passagem dessa urina. Por fim, a uretra conecta a bexiga ao meio exterior, sendo o último canal pelo qual a urina passa. Um adulto saudável ele elimina entre 1 litro e 1,5 litro de urina por dia. Nas mulheres, a uretra ela possui aproximadamente 6 centímetros e tem função apenas urinária. Nos homens, ela possui 18 centímetros em média e é compartilhada entre o sistema urinário e o sistema genital reprodutor, servindo de passagem tanto de urina quanto de sêmen, de esperma. A formação da urina ocorre no interior dos néfrons, já deu para entender, e podemos dividi-la em 3 etapas básicas: a filtração, a reabsorção e a secreção. Características são um volume de 1 a 2 litros em média por dia, cor amarelada, que é chamada de urobilina, mas pode variar com a dieta, depende do que você come e a concentração de excretas, a quantidade de água que você também ingere. O odor é levemente aromático, mas fica com odor amoniacal quando fica depositado, aquele cheiro forte de ureia. O pH tem que variar de 4,6 a 8, mas também pode ser modificado de acordo com o que nos alimentamos. E a composição química da urina é 95% total é de água e os demais, os 5%, são de excretas. Existem várias doenças produzidas pela disfunção, ou seja, por problemas que acontecem nos rins, entre as quais podemos destacar os cálculos renais. A formação de cálculo renal, que é o popular pedra nos rins, ocorre devido à alta concentração de cristais na composição da urina, que se aglomeram, se juntam, formando pedras. Esses cristais apresentam-se na forma de oxalato de cálcio, fosfato de magnésio e ácido úrico. Os cálculos renais variam de tamanho e podem chegar até 10 milímetros. Quando atingem maiores dimensões, são retirados por processos cirúrgicos convencionais ou por bombeamento a laser. Também existe uma inflamação chamada de nefrite, que é a inflamação dos glomérulos renais, que provoca redução da quantidade de urina e inflamação das vias urinárias. Podemos desenvolver tumores nos rins. Os tumores nos rins
eles podem ser benignos, que são geralmente pequenos e bem delimitados, ou malignos, que são responsáveis por um grande número de mortes, que são os cânceres renais. E assim também existe a insuficiência renal, que é uma doença causada por bactérias, diabetes e hipertensão. Muitas vezes os rins param de funcionar devido às complicações dessas doenças, sobretudo as crônicas. Nesse caso, a função renal se torna deficiente, provocando diminuição no volume de urina. Com isso, os rins não conseguem excretar os metabólitos que se acumulam no sangue, resultando no aparecimento de sintomas que caracterizam a uremia. Atualmente, existem 2 técnicas cirúrgicas para situações em que medicamentos não conseguem restabelecer a função renal. O emprego do rim artificial através de hemodiálise e também o transplante de rins. Chama-se hemodiálise o processo através do qual uma máquina filtra artificialmente o sangue. Esse processo ocorre do seguinte modo: o sistema cardiovascular do paciente é conectado à máquina de hemodiálise por meio de um catéter que é inserido numa artéria e outro numa veia. O sangue então passa a circular por tubos de paredes semipermeáveis. Esses tubos são mergulhados em substâncias presentes no plasma sanguíneo. E as excretas tóxicas são absorvidas pelos finíssimos poros das membranas semipermeáveis, abandonando o sangue. O procedimento dura de 4 a 6 horas e o grau de necessidade do organismo é o que define quantas vezes por semana será suficiente para que os níveis de ureia e ácido úrico sejam equilibrados. E para encerrar a nossa aula de hoje sobre o sistema urinário, eu quero apenas compartilhar com vocês algumas curiosidades que encontrei estudando esse tema. Quanto mais velho, menos vamos suar. A quantidade é diferente 2 vezes para o homem do que para a mulher, ou seja, o homem sua mais. O suor pode ser avermelhado, é o que chamam de hematidrose. Cada pé nosso tem 250 mil glândulas sudoríparas, por isso que eles ficam bem molhadinhos. Podemos suar até 500 ml por dia. Pelos rins passam diariamente 1.700 litros de sangue. Aproximadamente 2 litros de resíduos são eliminados. Antidoping é um exame laboratorial que analisa a presença de substâncias químicas pela urina. E a ressaca é a consequência de quem perdeu muito líquido através da urina. É isso aí, meus alunos. Chegamos ao fim do capítulo 12 e de mais uma aula de ciências. Eu espero que nessa aula de hoje vocês tenham conseguido conhecer o conceito de excreta e excreção, tenham conseguido identificar toda a anatomia, os órgãos que formam o sistema excretor e a função de cada órgão. Espero que vocês tenham reconhecido o néfron como uma unidade funcional de formação da urina, né? Assim, conhecido as principais doenças que afetam os órgãos do sistema excretor, assim como também reconheceram a importância da hemodiálise na manutenção da vida de um paciente renal crônico. A partir de agora, vamos concluir as nossas atividades do capítulo. Um forte abraço, professor Clívio.